A Vida pela Frente, de Emily Ajar. Bora conversar sobre esse livro? A gente vai falar sobre 3 assuntos: as diferentes perspectivas sobre o mesmo tema, as nossas ideias infantis e a crítica por sermos quem somos. Bora? Bom, esse aqui é um livro publicado pela Todavia. Ele foi muito querido por muitas pessoas, inclusive eu fui bem influenciada para ler esse livro, bem influenciada por outras pessoas. E é uma leitura que para mim não foi uma leitura muito fácil, ela não foi muito fluida, né? Ela foi um pouco mais emperrada. Isso, por óbvio, não quer dizer que o livro não é um livro bom, é um livro ótimo, lindo, maravilhoso, extremamente bem escrito, mas pra mim, ela não foi uma leitura assim apaixonante, como é pra maior parte das pessoas que leram esse livro, tá? Então, assim, é só a minha singela opinião, mas tem muita gente que tem esse livro, inclusive, como um dos seus preferidos da vida, tá bom? É a história de uma criança que mora com uma mulher que cuida dessas crianças. Essa mulher, ela era prostituta, e aí agora ela cuida das crianças para as mães que são prostitutas, ou então para mães que acabam deixando as crianças lá e acabam não buscando mais, tá? Então essa é a história bem resumida do resumido. E aí a gente vai falar sobre o primeiro tema, né? A perspectiva, as diferentes perspectivas sobre o mesmo assunto. Por quê? Porque o livro ele vai contando justamente a perspectiva da ex-prostituta que cuida das crianças e das crianças. E é muito singelo a gente perceber essa diferença. E é óbvio que quando a gente coloca, né, 2 pessoas tão diferentes olhando para o mesmo assunto, parece muito claro que essas perspectivas elas vão ser distintas. Mas ao mesmo tempo, isso não é tão óbvio, não é tão simples no nosso dia a dia. E eu vou te trazer um exemplo. Ó, que bacana! Vamos supor, você tá vendo aqui a capa do livro, eu tô vendo a parte de trás, certo? E aí, numa conversa, você vai falar assim pra mim: não, Amanda, é óbvio que nesse tema aqui tem um menino olhando, né? Tem um título, e eu vou falar pra você: não tem desenho, porque eu tô vendo essa parte. Não tem desenho, tem um texto só, e você vai falar: não tem um menino, e eu vou falar: não tem. Por quê? Porque a gente tá olhando de perspectivas diferentes. E quando a gente fala de assuntos mais polêmicos ou assuntos mais complexos e assuntos principalmente que mexam emocionalmente com a gente, é muito difícil a gente conseguir ter essa visualização, essa lembrança, né, de que existe a capa com o menino, que é o que uma pessoa pode estar vendo, e que existe atrás que não tem menino. Às vezes as perspectivas elas têm diferenças também muito mais singelas, né? Então isso daqui é só um exemplo e só uma forma didática de te mostrar que a importância da gente tentar olhar para várias perspectivas. Eu gosto muito de pensar numa girafa, porque a girafa ela tem o pescoção dela, então ela olha com um raio muito maior do que quem não tem esse pescoção. Por exemplo, o leão, ele tá no chão, ele não consegue olhar, né, de cima e ver esse raio e conseguir enxergar um todo da situação. E eu acho muito importante que a gente faça isso, né? Geralmente a gente é mais leão do que girafa, e a gente fica mais agarrado àquilo que condiz com a nossa ideia, aquilo que vai validar o que a gente está falando, ao invés de parar e tentar ouvir o outro e tentar aprender uma nova perspectiva. E mais uma vez, principalmente quando isso se relaciona com questões emocionais pra gente, vai ficando mais complexo. Como é que a gente resolve isso? Autocognição e pensamento crítico, né? Esses 2 caminhando juntos, eles facilitam esse caminho, tá? Bom, o segundo tema é sobre as nossas ideias infantis, e eu até quero ler aqui um trechinho bem rapidinho para você, porque eu acho que vale a pena para entender o que eu tô querendo dizer.
Agora, acho mesmo que ele acreditava nisso. Muitas vezes notei que as pessoas chegam a acreditar no que dizem, porque elas precisam disso para viver. Não digo isso para ser filósofo, penso assim de verdade. Ou seja, né, às vezes a gente tem uma ideia que a gente no fundo sabe que ela não é real, que a gente sabe que aquilo não tá certo dentro de um raciocínio lógico, né? Dentro de uma questão lógica, que a gente tá mudando a premissa. E aí eu vou falar talvez um pouquinho a linguagem do raciocínio lógico, né? Que a gente tem uma premissa e depois a gente tem as hipóteses, mas a gente muda a premissa, então tudo que vem para baixo da premissa não faz mais sentido. Muitas vezes a gente faz isso sem saber disso, só para suportar as nossas ideias, só para a gente suportar aquilo que a gente quer que aconteça. E a gente quer que aconteça num sentido meio infantil, assim, meio Papai Noel, meio Coelhinho da Páscoa, sabe? Eu quero que as coisas deem certo, eu quero que a situação seja assim. E nessa ilusão, né? Porque a gente não tá conseguindo lidar com a realidade. Mas o fato da gente não lidar com a realidade faz com que a gente não se coloque como adulto perante a situação, adulto que somos. E muitas vezes a gente precisa, né, ser esse adulto, por mais que a gente não queira. Então fica aí a provocação para você pensar em quais áreas da sua vida ou quais situações você meio que tá esperando essa coisa um tanto quanto mágica, que nesse momento talvez para você não pareça tão mágico assim, parece muito real, mas presta atenção no que as pessoas te falam a respeito, né? E é importante a gente diferenciar a mágica do nosso sonho e que as pessoas dizem que é impossível de acontecer, mas que a gente tá batalhando lá, fazendo, né, criando caminhos para que aconteça, e a mágica do pensamento infantil, que é que as coisas aconteçam assim, que alguém vai fazer alguma coisa para aquilo funcionar, que aquilo vai cair no teu colo de alguma forma. Quando você olha para os números, para as estatísticas, para as probabilidades, aquilo que você está querendo não se relaciona, né? Não tem esse apoio dessas estatísticas. E aí fica só essa ideia infantil, esse sonho infantil. Então é importante a gente observar isso, porque muitas vezes a gente acaba perdendo muito tempo da nossa vida com essa utopia. E é uma utopia que, quando a gente chegar lá no final da nossa vida, ela não vai fazer diferença. A gente vai pensar e falar, nossa, eu queria ter vivido esse sonho, ou nossa, como eu fui tolo, né, em achar que isso poderia acontecer da forma como eu queria que acontecesse. Então, eu acho importante, sempre lembrando que a gente precisa diferenciar, né, os nossos sonhos, os nossos objetivos, daquilo que é simplesmente um pensamento mágico infantil, tá? E a terceira coisa que eu quero falar com você hoje é sobre a questão da gente ser criticado simplesmente por a gente ser quem a gente é, né? E aqui no livro, na página 119, também tem uma coisinha que eu quero ler rapidinho pra você, porque eu acho interessante. Mas Madame Rosa não queria dormir no ponto, pois a partir do momento que sabem quem a gente é, temos a certeza de ser criticados por isso. Isso aqui é tão profundo, né, gente? E aí eu vou até trazer uma coisinha bem pessoal minha, fazer um parênteses, vou ser bem breve com relação a isso, mas para eu estar aqui fazendo esses vídeos e criando esse tipo de conteúdo, foi uma longa estrada. Eu já comentei que esses vídeos eles eram para ter começado a sair lá em 2017. Mas eles são muito quem eu sou, né? Eles refletem muitas coisas que eu penso, muitas coisas que estão interiorizadas dentro de mim e eu tô colocando pra fora. E o medo da crítica e saber que serei criticada por esses vídeos, por esses conteúdos, fez com que isso não acontecesse antes, né? Que fosse acontecer só agora. E eu acho que a gente precisa ponderar, né? A gente precisa entender que a crítica virá. Existe a crítica que é a crítica construtiva, de fato, não é que ela vem ali escondida, né? Não, é uma crítica construtiva em que a gente pode melhorar. Mas, ao mesmo tempo, existe uma crítica que ela é muito mais uma projeção do outro do que uma construção pra gente. Então, o que isso significa, né? As projeções, elas funcionam como espelho. Então, eu vejo alguma coisa em você
que eu não tenho consciência ainda disso ao meu respeito, mas eu tô vendo em você e isso me incomoda. Me incomoda porque é uma coisa que eu tenho um problema comigo, me incomoda porque era uma coisa que eu queria e eu não consegui fazer, enfim, é um incômodo comigo, mas eu projeto em você. E aí eu vou lá e te critico. E isso, as projeções são coisas que, através de um processo de autocognição, a gente pode diminuir. E aí a gente diminui a crítica que a gente faz nas pessoas. E eu acredito muito que quando a gente diminui as críticas, essas críticas que não são construtivas, essas críticas que dizem muito mais respeito a nós, a quem a gente eu acho que o mundo ele tem uma possibilidade de ser um lugar melhor, né? Então, assim, a gente tem que olhar para essa questão e muitas vezes entender que a gente vai ser criticado simplesmente por a gente ser quem a gente é e, ao mesmo tempo, trabalhar dentro de nós para que a gente, numa posição ativa, consiga criticar muito menos as outras pessoas por elas serem quem elas são. Bom, esse livro é para você, se você quer ler uma ficção emocionante, uma ficção que vai trazer essa emoção mesmo para fora, super indico. Agora, se você não é muito da ficção, se você ainda não tá muito acostumado com textos ficcionais, esse livro ele pode ser um pouco difícil no sentido que ele pode ser devagar, tá? Os acontecimentos eles vão tendo tempo mais lento, então se você não tá muito acostumado com ficção, pode ser que você não goste muito, tá? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa aqui seu comentário, seu like, e se inscreve no canal e vamos continuar conversando, porque essas conversas, essas trocas, elas são muito legais e eu gosto muito, tá? Muito obrigada por ter ficado até aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo, até mais, tchau, tchau!